E que a Mãe Maria Santíssima possa hoje e sempre nos abençoar com a sua luz rosa de puro amor, nos agraciando com a sua força, a sua potência e a sua energia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Declaro abertos os trabalhos do Centro Espírita Os Humildes de Jesus nessa noite de sexta-feira. Sempre eu agradeço a presença de todos vocês, que o nosso grande Mestre Jesus possa nos abençoar, que o nosso grande diretor espiritual dessa casa, o irmão William, esteja sempre conosco e que os bons espíritos que auxiliam nesse trabalho, como o irmão Tupã, o irmão Pena Branca, o irmão Jiquiriçá e todos os outros bons espíritos de amor que trabalham por essa casa sejam relembrados aqui neste momento. Como vocês sabem, já tem algumas semanas que eu venho falando sobre o livro O Céu e o Inferno para poder alimentar em vocês esse desejo de buscar o conhecimento através também desse livro do Pentateuco Kardecista, que geralmente não é muito citado. Já falei aqui para vocês que esse é o quarto livro do Pentateuco Espírita e que esse daqui é um dos livros que tenta definir muito do que é o conceito de céu, do que é inferno, e é um livro mais de perguntas e respostas diretamente com os espíritos, já que aqui mostra, por exemplo, a entrevista com o espírito de Samson, que foi as primeiras palestras que eu fiz, entre outras, e aqui também define o que é céu para o kardecismo, o que é o inferno para o kardecismo, o que são anjos, o que são demônios, e diferencia essas coisas entre a visão kardecista da visão católica. E já tem algumas semanas, hoje é a terceira palestra seguida, que a gente vem debatendo o conceito do que seria o céu para o kardecismo. Na primeira palestra, para quem não está lembrado, eu falei sobre a diferença entre céu e colônia espiritual, já que a maioria das pessoas acha que para o kardecismo, o céu, na verdade, são as colônias espirituais. E eu expliquei que as colônias não são o céu, mas sim, diríamos assim, um posto avançado do céu. Um posto onde espíritos evoluídos trabalham para que a gente continue evoluindo, para que um dia talvez a gente chegue no céu. Na segunda palestra, que foi a palestra anterior, já estão as duas lá no canal do YouTube, eu foquei em me aprofundar na leitura do texto e em debater qual a visão do céu para o espiritismo no sentido mais profundo. Tanto que eu expliquei que, para o espiritismo, a ideia de céu como sendo esse local acima das nossas cabeças, esse céu azulzinho, bonitinho que a gente vê durante o dia, não tem muito sentido. E também não teria muito sentido que o céu estivesse fisicamente na crosta, na atmosfera do planeta Terra, já que tecnicamente o céu existe para todo o universo, e tanto que a gente está debatendo aqui nesse trecho que a gente parou, como o espiritismo entende que existe vida sim em vários locais, em vários planetas, espiritualmente falando e até fisicamente falando, tanto que nesse trecho aqui os espíritos estão debatendo isso, que é, de certa forma, uma vaidade, uma arrogância humana achar que só existe o planeta Terra com vida e que tudo além do planeta Terra é só o nosso quintal, que a gente olha para o céu à noite e que essas estrelas e tudo mais só são parte do contexto para nossa existência, e o quanto seria vaidade pensar isso. E aí ele começa a expandir essa ideia de que o céu, na verdade, é uma frequência e que o céu, na verdade, está em todas as partes o tempo inteiro. Só que nós não captamos a frequência do céu. Tanto que eu já expliquei também na palestra anterior a ideia de um rádio. Se um rádio ele tem uma antena pequena e frágil, ele provavelmente vai pegar poucas estações AM e FM. Mas se ele tem uma antena mais forte, mais poderosa, ele vai poder pegar frequências de distância, diríamos assim, muito maiores e de uma amplitude muito maior. E eu expliquei que alguns não conseguem pegar determinadas frequências, enquanto outros sim.
Eu, por exemplo, dei o exemplo do Wi-Fi da sua casa. O Wi-Fi da sua casa está passando agora por dentro de você. O sinal da televisão, o sinal de rádio, está tudo passando por dentro de você. Mas como você não tem uma antena capaz de sentir essa vibração, você não a percebe. E isso não muda o fato de que essa frequência está aí existindo. O céu, o umbral, a colônia espiritual, o mundo espiritual, estão todos em vibrações diferentes da vibração da densidade da matéria. Por isso que nós que estamos aqui encarnados na matéria, só vemos a matéria, e aqueles que são chamados médiums, que é um termo que vem do latim e significa meio, estão no meio entre a matéria e o plano espiritual, e por isso conseguem ver esses dois mundos. Então, é muito importante a gente perceber isso para entender que o céu, na verdade, é uma energia. O céu, na verdade, é uma vibração espiritual muito sutil e elevada. E que esses espíritos que estão, entre aspas, no céu, que já estão no nível evolutivo que a gente chama de anjo, eles vivem nessa vibração mais rarefeita, enquanto aqui a gente vive nessa densidade da terceira dimensão no planeta Terra. E que tudo bem, tá tudo coexistindo, não existe um local específico onde o céu está, já que o céu está em todas as partes. Então, a gente vai trabalhar cada vez mais essa ideia de céu como algo muito mais amplo, como algo muito mais sutil, para a gente entender como o Espiritismo entende o céu. Sendo assim, eu vou continuar a leitura aqui da parte onde a gente parou, na palestra número 2, que já está lá no canal do YouTube, e hoje aqui a gente inicia a palestra número 3 sobre esse tema. E a gente para dessa parte aqui. Continua dessa parte aqui. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. E nesse trecho aqui a gente já vai ter a ideia do seguinte, de que pensar que o céu seria, entre aspas, o último estágio de evolução pode estar certo ou errado, dependendo do ângulo de vista. Por quê? Porque, como foi dito aqui, pra gente que está aqui na Terra, num plano ainda de sofrimento, olhar e pensar e idealizar a vida num planeta mais evoluído, a vida de lá pode ser uma vida como a vida dos céus. Por exemplo, os espíritos já definiram aqui que em planetas mais evoluídos a gente não precisa encarnar em um corpo de carne. Então, por não encarnar num corpo de carne, a gente não precisa se alimentar. Então a fome já não existe mais. A gente não precisa de dinheiro, porque a gente não precisa comprar uma casa, a gente não precisa comprar um carro, a gente não precisa comprar objetos e materiais, já que a gente lá não tem um corpo que precise desses objetos. Por exemplo, hoje você tem uma casa porque você precisa dessa casa e da cobertura dela para, por exemplo, num dia de chuva você estar protegido dos intempéries do tempo. Você tem uma casa porque você precisa guardar nessa casa, como num objeto chamado geladeira, alimentos e também na despensa para você comer quando for necessário. Mas se você não precisa mais de um corpo, se você não tem mais um corpo, você não precisa de casa. Então por que você vai precisar de dinheiro para comprar uma casa, para comprar alimento, se você não precisa de alimento? Também lá não existiria doenças, afinal, doenças elas advêm do nosso corpo físico, biológico e da deterioração e da quebra da homeostase, do equilíbrio do nosso corpo. Então lá também não existe dor, no sentido físico da palavra. Então os espíritos vão e fazem essa comparação. Tecnicamente isso daí não parece um céu pra gente? É um local onde o sofrimento não existe, onde a dor não existe, onde a gente não precisa de várias coisas que o nosso corpo aqui na matéria precisa para existir. Então os espíritos já vão trabalhando essa ideia de que para nossa limitação, para nossa mentalidade, para nossa percepção de mundo, o que a gente acha ser um céu pode ser simplesmente um plano mais evoluído. E o que é que será que nesse plano mais evoluído seria o céu? Por exemplo, provavelmente esses seres que vivem já nesse plano mais evoluído também têm necessidades. Necessidades que talvez a gente nem consiga pensar devido ser um tipo de necessidade de um nível diferente do nosso. Então percebam, a criação de Deus ela é muito maior do que a gente consegue imaginar, tanto que por isso que os espíritos dizem, olha,
Tentem focar em conhecer a vocês mesmos, tentem focar em evoluir o seu espírito e deixem para depois questões desse nível evolutivo, porque vocês ainda não têm capacidade de entender o que é Deus. Vocês não entendem coisas simples da realidade de vocês não entendem o que é amor, vocês ainda vibram ódio. Imagina tentar entender um ser que é puro, um ser que está num nível de evolução muito diferente do seu. E aí o texto continua. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas do que a Terra, física e moralmente, mas onde também só são admitidos espíritos chegados a um grau de perfeição relativo ao estado desse mundo. Então, por exemplo, hoje aqui na Terra, se você tem, sei lá, tantos reais na sua conta do banco, você tem acesso, por exemplo, a restaurantes caros, a hotéis caros, você tem acesso a viagens caras, correto? A mesma coisa acontece com o seu espírito quanto mais ele evolui. Ele passa a ter acesso a planos mais desenvolvidos, locais mais desenvolvidos. Ele não tem mais a restrição no corpo físico. Ele pode já volitar, ele pode já mudar de local e viajar na velocidade do pensamento. Então, quanto mais a gente evolui, mais Deus nos permite habilidades e vivências que estão fora da nossa percepção aqui enquanto humano encarnado. Então, de novo, quanto mais evoluído você é, mais Deus lhe dá oportunidades e lhe dá garantias. Tanto que lá na parábola dos talentos é dito isso, que Deus é um bom pai generoso e amoroso, que nos dá de acordo com o nível de maturidade que a gente tem para receber. E que ele nos confia cada vez mais poder, cada vez mais responsabilidades e cada vez mais felicidades de acordo com a maturidade que a gente tem. Então, da mesma forma que você, pai ou mãe que estiver me ouvindo, daria mais presentes e mais qualidade de vida para o seu filho, se o seu filho se comportasse, crescesse, se desenvolvesse, Deus não seria diferente com a gente. Não pensem em Deus como um ser de ódio, um ser rancoroso, um ser que não perdoa, um ser que, se você fizer o errado, vai te punir. Deus é como um pai amoroso e ele vai ser gentil e amoroso com você de acordo com a sua dedicação ao processo de evolução. Continuando. Há entre os mundos alguns mais adiantados, onde a existência se exerce em condições menos penosas que a Terra, física e moralmente, que nem eu já falei. Não tem dor, não tem fome, não tem sofrimento, não tem isso de um matar o outro, porque não precisa matar o outro. Aqui, na realidade, geralmente as pessoas matam umas às outras porque poder, dinheiro, monopólio, mais terra, mais fama, enfim. Lá não se teria essas necessidades e não teria por que brigar por coisas do tipo. E aí continua. Mas onde também só são admitidos espíritos puros chegados a um grau de perfeição relativo a este mundo, que nem eu já expliquei. O acesso que a gente tem a locais dependendo da vida que a gente tem. E aí continua. A vida nos mundos superiores já é uma recompensa, visto nos acharmos isentos aí dos males e vicissitudes terrenas. Vicissitude é dificuldade. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, são sujeitos aí às moléstias, às dores, às enfermidades, tampouco têm as mesmas necessidades, porque lá já estão num estágio muito diferente. Excluídos, os espíritos maus gozam os homens da plena paz, sem outra preocupação além da do adiantamento pelo trabalho intelectual. Então lá, os espíritos eles vivem já num nível onde eles só se dedicam a aprender, a ler, estudar, se tornar cada vez mais inteligentes, porque eles não têm necessidade de lutar contra alguém, de brigar contra alguém por espaço, por coisas. Lá tudo é em abundância e não falta nada. Aqui na Terra que a gente precisa trabalhar isso para vencer o egoísmo. E aí continua. Reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo. A verdadeira igualdade, porque não há orgulho. A verdadeira liberdade, por não haver desordens a reprimir, nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Então olha lá, ó.
Está dizendo que tem fraternidade. Ser fraterno é ser irmão, ser gentil, tratar todo mundo com respeito e igualdade, porque lá não tem egoísmo. O egoísmo faz eu pensar só em mim mesmo, e por isso que eu sofro nessa relação com os outros, porque eu não sou fraterno e gentil com todo mundo. Lá reina a igualdade, porque lá não tem mais o orgulho. Quando uma pessoa é orgulhosa, ela se acha melhor que os outros. Então, como é que ela vai ser orgulhosa e vai ter igualdade com as pessoas? Acaba não tendo como ser. E lá também reina a liberdade, porque lá já não existem mais as desordens e as necessidades ambiciosas que os homens têm, que fazem outro restringir a liberdade do outro. Por exemplo, na escravidão, o povo restringia a liberdade de outro humano para quê? Para poder fazer ele trabalhar forçosamente em troca de nada, muitas das vezes, em troca daquele trabalho e daquele esforço. Então, como lá não precisa disso, lá não tem porquê isso aí acontecer. E aí continua. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiramente paraísos, quais pousos ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo. Então tá dizendo aí que pra gente, com a nossa ótica aqui da Terra, lá seria como se fosse o céu. E olha que lá, mesmo com toda essa evolução, ainda assim não seria o céu. Por exemplo, é dito lá no livro Os Exilados de Capela, que vale muito a pena vocês depois pararem para ler, pesquisarem, estudarem, que durante o processo de evolução de Capela, que é uma estrela da constelação do Cocheiro, os viventes lá de Capela que não conseguiram evoluir no mesmo nível que o planeta. Vou chamar de planeta que fica mais fácil. Afinal, a palavra planeta vem da etimologia e significa algo como viajante dos céus. Então, mesmo uma estrela sendo uma estrela, ela pode ser chamada de planeta seguindo o sentido de etimologia dela. Já que, como eu falei, representa astro que viaja pelos céus, ou então corpo que viaja pelo céu. Enfim, e lá em Capela, o planeta Capela estava evoluindo, estava se desenvolvendo espiritualmente e que tinham espíritos que não estavam se adequando com a nova energia de Capela. E que por isso esses espíritos foram expatriados para a Terra, nosso planeta Terra. Tanto que lá no livro fala que muitos dos expatriados de Capela foram os antigos egípcios. E muitos dos seres mais evoluídos, com mais conhecimento aqui da Terra, são ainda exilados de Capela que continuam reencarnando aqui para ajudar na evolução da Terra, já que eles foram expatriados de lá, vieram para cá em missão ajudar na evolução do nosso planeta. Então, pensa aí, para um espírito que era de Capela, que já estava num nível evolutivo muito maior, num nível de desenvolvimento muito maior do que a Terra, olhando para a realidade de vida aqui na Terra dele, para ele a Terra seria como se fosse o um inferno. E voltar para a capela seria como se fosse voltar para o céu. Então, essa visão que a gente tem do céu como um plano perfeito, onde não existe fome, não existe dor, onde só existem anjos e nós conviveremos com anjos, pode ser plenamente uma vida num planeta mais evoluído. Tanto que lá no livro dos Espíritos cita em muitos momentos como é a vida no planeta Marte, por exemplo, o nível de evolução de lá, a vida no planeta Júpiter, a vida no planeta Vênus, entre outros que também são citados. Então, de novo, deixa aqui bem claro, olha como de certa forma, se a gente parar para pensar, essa ideia de céu pode ser muito mais um plano evoluído e não ainda assim um céu no sentido de assumidade de evolução. E aí, bora continuar a ler. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, quais pouso ao longo do caminho do progresso conducente ao estado definitivo. Em outras palavras, se a gente continuar evoluindo, a gente pode alcançar um plano como esse e lá apareceria um céu para o que a gente chama de céu aqui na Terra. E aí continua. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação, tanto que aqui o planeta Terra por muito tempo ficou no estágio evolutivo de expiações e provas, tem lá no Livro dos Espíritos também, que são os níveis evolutivos do mundo, que é mundo primitivo, mundo em expiações e prova, mundo em regeneração, que foi o que começou lá no mundo lá no planeta Terra nos anos 2000, plano regenerado, que vai acontecer lá para
2250, 2500 e por aí da nossa idade aqui, segundo alguns livros. E além do regenerado, também tem o mundo ditoso, que seria um mundo feliz, perfeito, onde já todos os seres estariam tipo no nível angélico e por aí vai. Então a gente ainda tem muito a evoluir. E quem sabe um dia o planeta Terra fique tão evoluído que o próprio céu estaria na Terra e não em outro local. Então, mais uma vez, os espíritos deixam aqui bem claro que céu é um conceito que a gente criou para definir um local onde não existe mais dor e onde a evolução verdadeira reina sem parar. Então, estar no céu nada mais é do que isso. Estar num local onde a evolução já reina conosco o tempo inteiro. Se você está num dia bom, otimista, risonho, feliz, alegre, sorrindo com tudo, você pode estar no céu, sem nem perceber. Mas se você está num dia triste, chorando, angustiada, amargurada, sofrendo, reclamando, ofendendo todo mundo, você pode estar no inferno sem nem perceber. Então, todos os dias nós estamos entre o céu e o inferno, entre o umbral e o purgatório, tudo na nossa mente. Então, se você quer achar e encontrar o céu, digo-lhe logo onde ele fica. Ele fica dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, dentro do seu espírito. Quando o seu espírito estiver purificado num nível grandioso, você vai perceber que a sua mente consegue estar no céu, não importa o quanto o contexto ao seu redor pareça um inferno. Eu vou repetir essa frase porque é importante que entre na sua mente. Quando você conseguir viver mentalmente no céu, toda a sua vida, tudo que estiver acontecendo ao seu redor pode parecer um inferno, mas você estará tranquilo. Porque estar no céu é um estado mental. A gente pode chamar estar no céu de o nirvana, como os budistas chamavam. A perfeição, como outros chamam. Então perceba, você define e decide como é que vai acontecer, como serão as coisas e como você se sentirá. Tá tudo dentro de você. Eu sei é piegas, mas todas as respostas estão dentro de você. Quanto mais você meditar e encontrar quem você é de verdade lá no fundo, mais você vai encontrar o céu. Não deixe as pessoas fazerem o inferno da sua vida. Viva o céu através da sua mente, da sua manifestação. E aí continua. Sendo a Terra um mundo inferior destinado à purificação, purificar é transformar algo em algo perfeito, algo sem mácula, algo sem sujeira. Como, por exemplo, quando a gente passa água no filtro da água, a gente está tentando purificar a água, não é? A gente está tirando o quê? Partículas de terra, de areia, partículas que não sejam, que a gente possa beber. Então, purificar está associado a tirar tudo que há de ruim, que é o que fala lá na parábola do festim de bodas, quando a gente lembra do conceito da túnica nupcial, que eu já expliquei aqui inúmeras vezes, de limpar o nosso espírito e deixar ele alvo e límpido, sem os erros e sujeiras que nós colocamos durante os atos da vida. Continuando. Está nisso a razão da qual que aí predomina até que praza a Deus fazer dela a morada dos espíritos mais adiantados. Praza é a vontade de Deus. Aprazar é tipo dar carinho, dar amor, até que seja feita a vontade de Deus para que aqui só existam espíritos avançados. A gente não está evoluindo? Então, o planeta Terra também está evoluindo. Tudo ao nosso redor está evoluindo no ritmo necessário. E um dia o planeta Terra não vai simplesmente aceitar mais espíritos atrasados querendo viver aqui e bagunçar com tudo. E aí, assim como os expatriados de Capela vieram para cá, nós seremos expatriados para Quiron, segundo o que é dito nos livros espíritas. Quiron é um planeta não daqui do sistema do solar, que segundo a visão espírita, existe também vida num sentido espiritual, numa vibração diferente da nossa, e que esses espíritos lá, se a gente fosse fazer uma comparação, vivem como se fossem os humanos do tempo das cavernas. Então a gente que não conseguir evoluir vai ter que ir para Kiron ensinar a galera lá a descobrir o fogo,
descobrir coisas básicas como essas para a gente conseguir evoluir. Lembrando que não vai ser literalmente descobrir o fogo, não é literalmente como os homens da caverna, mas seria uma comparação. Lá provavelmente eles podem ter uma vegetação de uma cor diferente, eles podem ter uma vida de uma cor de um jeito diferente. E de novo, se um cientista apontar um telescópio para Quiron, ele não vai ver nada disso, já que toda a vida lá existe num nível, num espectro de vibração diferente do da Terra. Então, deixando bem claro isso. Outros dizem até que Quiron seria um planeta fora do sistema solar, mas para quem não sabe, a etimologia de Quiron lá no grego significa algo como a ferida que nunca sara, a ferida que nunca cura, porque conta a história do centauro Quiron e toda essa associação. Continuando. Assim é que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, chega ao apogeu da felicidade. O apogeu é tipo o ponto mais alto que ele poderia chegar de algo. O apogeu da montanha seria o pico da montanha. Porém, antes de ter atingido a culminância da perfeição, ter chegado ao ponto mais alto da perfeição, o espírito goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. Então, quanto mais evoluído você tiver aqui no planeta Terra, mais você vai ser capaz de se sentir feliz e satisfeito na Terra, mesmo com as adversidades que acontecem nela. A adversidade é a dificuldade. E aí continua. A criança também frui os prazeres da infância, mais tarde os da mocidade e finalmente os mais sólidos da natureza. Então, de novo, deixa eu ir bem claro que às vezes nós somos como se fossem crianças diante dos olhos dos espíritos mais evoluídos, porque nós ainda estamos aprendendo o básico do básico, diríamos assim, para fazer essa reflexão. E aí vai continuar aqui o texto, se eu achar a parte onde eu tava, porque eu cliquei errado aqui e sumiu. E olha só, não é que eu achei? Bora lá continuar. Parte 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Bora lá que botou um monte de palavra aí que talvez vocês não entendam. A felicidade dos espíritos bem-aventurados, bem-aventurado é feliz. Quando você está numa boa aventura, você está se divertindo e aprendendo durante essa aventura. Sabe aquele momento do filme que a pessoa está lá desbravando a floresta com um mago, com um mentor, e ela vai aprendendo e se divertindo durante aquele processo? Bem-aventurado seria isso, um momento de boa aventura, de boa vivência. E aí fala: a felicidade dos espíritos bem-aventurados, dos espíritos puros, dos espíritos felizes, dos anjos, entre aspas, não consiste na ociosidade contemplativa. Ócio é uma palavra que significa lazer, que significa algo como descansar. Ócio é tipo você naquele momento que depois que limpou a casa inteira, deitou no sofá e ficou mexendo no celular para relaxar um pouco. Ócio é aquele dia que você foi para academia, treinou, chegou em casa e vai comer uma comida e ela vai estar saborosa de tanto que você estava com fome por ter feito isso. Ócio é um momento de prazer. E aqui fala ociosidade contemplativa. Tá dizendo aqui que os espíritos puros, eles não ficam parados lá, só descansando, contemplando toda a criação e tudo que existe. Eles também trabalham. E, na verdade, eles trabalham muito mais. Eles trabalham no processo de auxiliar a nossa evolução como ser humano. Então, bora lá continuando. Por exemplo, os anjos, eles não ficam parados. Eles se tornam anjos guardiões, espíritos protetores de vários outros espíritos menos adiantados. E aí continua. Que seria, como temos dito muitas das vezes, uma eterna fastidiosa inutilidade. Então está dizendo que se o espírito ficasse lá, depois de evoluído, só parado, só curtindo, sem ter obrigação nenhuma, seria uma eterna perda de tempo evoluir. Afinal, a gente é evoluir, se dedicar, para chegar num nível angélico para não ficar fazendo nada. Não ia ter utilidade. Tudo na criação tem uma utilidade. E aí continua. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mais atividade isenta de fadigas. Então, quanto mais o espírito evolui, mais atividades ele tem que realizar, mais tarefas são dadas a ele, mas menos fadiga, menos cansaço ele vai ter
realizando elas. Por exemplo, se hoje eu sair para caminhar e caminhar, sei lá, 10 quilômetros, eu vou ficar cansado. Mas um espírito ele não tem um corpo físico. Então ele não vai sentir um cansaço no sentido físico, já que ele não tem um corpo. Em alguns livros, chega a se dizer que o espírito pode sentir um certo cansaço no sentido energético. Como, por exemplo, em alguns livros, como Nosso Lar, onde o espírito vai lá, dá vários passes em espíritos atrasados, e ele, entre aspas, fica cansado no sentido de que ele doou muita energia. Mas é só ele fazer um Pai Nosso, uma prece, se concentrar, meditar rapidinho, que a energia dele volta ao estágio normal. Espíritos mais evoluídos nem esse cansaço leve sentem. Então, de novo, mostra como a vida em colônias espirituais ainda é muito parecida com a humana, mesmo já sendo uma vida espiritual. E aí continua. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Em outras palavras, lá, nesses níveis mais evoluídos da vida, a vida é tão boa, tão perfeita, tão legal, que está num nível de percepção muito diferente do nosso e que seria difícil explicar para nós que estamos aqui nesse nível de densidade como é viver a vida lá no nível de evolução que eles vivem. Então, por isso que eles não vão tentar explicar. Porque são outras demandas, são outras coisas, e outras coisas que só nos deixariam curiosos querendo aprender sobre lá, sendo que a gente ainda nem sabe sobre o aqui e o agora. Ele continua. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência do sofrimento físico e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma imperturbável. Vou repetir. Então, consiste também na penetração de todas as coisas, no sentido de você penetrar todos os conhecimentos, de você alcançar todos os conhecimentos e de não existir mais nada escondido ou sem respostas para você. Continua, na ausência de sofrimentos físicos, já falei, falta de corpo, morais, porque você também não vai ficar em briga de ego com os outros, satisfação íntima, porque você não vai ter necessidades fora de você, só continuar aprendendo, e uma serenidade da alma imperturbável. Então você vai sempre viver tranquilo, em paz e sem nada que tire a sua tranquilidade. No amor que envolve todos os seres e, portanto, na ausência de atrito proveniente do contato com maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Então, quanto mais evoluído você se torna, mais perto de entender e compreender como é Deus, que é Deus, você estará. E ele continua. A felicidade também existe nas tarefas cujo encargo nos faz felizes. Os espíritos puros são os messias, os mensageiros de Deus pela transmissão e execução das suas vontades. Então, de novo, os espíritos puros, eles são ministros da vontade de Deus. Ministro é aquele que tem a capacidade de fazer o que Deus faria se ele estivesse naquele lugar. Para quem não sabe, a ideia de um presidente ter ministros ou de um prefeito ter secretários é meio que essa. Como o presidente ou o prefeito tem muita coisa para resolver, ele coloca ministros ou secretários, pessoas para cuidar de cada uma das pastas, de cada um dos assuntos, pessoas que são de confiança para ele e que ele acredita que agiriam como ele agiria se ele estivesse naquele local, naquela secretaria, naquele ministério, tomando as atitudes. Então, por isso que está falando aqui no texto que os espíritos puros são messias ou mensageiros ou ministros da vontade de Deus, como é dito lá num dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí continua. Preenchem as grandes missões, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Então, olha aqui o que um espírito evoluído faz. Ele realiza grandes missões a mão de Deus. Ele preside a formação de novos mundos. Então, se um novo planeta for ser criado, um espírito puro muito evoluído é posto para controlar aquilo ali. Eu não sei se vocês sabem, mas segundo alguns livros que eu li, existem vários níveis de hierarquia espiritual.
Por exemplo, tem o espírito que é o responsável por proteger e cuidar espiritualmente do meu bairro e de todas as pessoas que moram no meu bairro. Existe o espírito responsável por cuidar da minha cidade e por todas as pessoas que moram na minha cidade e protegê-las espiritualmente junto com esses espíritos menores. Existe o espírito responsável pelo meu estado, ou então pela minha região, depois pela minha região, depois pelo meu país. Tanto que, por exemplo, tem livros espíritas que dizem que o nome do presidente espiritual do Brasil é Ismael, que foi um espírito que, se eu não me engano, teve contato com Deus quando Deus estava aqui na Terra, ou Jesus, quando Jesus estava aqui na Terra. Tanto que é dito que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, que aqui tem uma grande função espiritualmente falando. E tem espíritos evoluídos responsáveis pela dirigência do planeta Terra, que, segundo os livros, é o próprio Jesus Cristo, que faz a presidência espiritual do planeta Terra. E segundo outros livros que eu li, Jesus ele já está tão evoluído que ele cuida ao mesmo tempo do planeta Terra e de todos os planetas do Sistema Solar. Ele é o presidente espiritual do Sistema Solar, Jesus Cristo. Então, parem para pensar o nível de evolução. Tanto que eu sempre faço a prece da Ave Maria no início da reunião. Para quem não sabe, no início da reunião eu faço o Pai Nosso e Ave Maria, mas por algum motivo eu só gravo a parte da Ave Maria, porque na hora de clicar, enfim. Tem um trecho de um livro chamado Maria de Nazaré, que é um livro que conta, segundo a ótica de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, como foi o processo de encarnação dele, etc, etc, que a própria Maria de Nazaré fala o seguinte, que perto de Jesus ela é como se fosse uma gota e ele é como se fosse um oceano. Então parem para refletir aí. A própria Maria de Nazaré, que é um espírito evoluidíssimo, disse que ela, no auge da evolução dela, é como se fosse uma gota perto do oceano que Jesus é. Parem aí para lembrar a última vez que vocês foram no mar. Parem aí para pensar numa gota de água caindo nessa imensidão desse mar. Lembrem-se, Maria de Nazaré falou que Jesus não é do tamanho de um mar. Ele é do tamanho de um oceano perto dela. Então, parem aí para refletir. E eu também já li livros espíritas que citavam momentos de aparição de Maria de Nazaré para espíritos em colônias aqui da crosta terrestre. E os espíritos que estavam na colônia diziam que a luz dela era tão forte, tão intensa, que eles ficavam envergonhados de estar na presença dela. Que a luz dela vibrava um amor tão grande, tão maravilhoso, que eles meio que não sabiam nem como agir, o que falar, o que pensar, o que sentir, enquanto ouviam e sentiam a energia dela naquele momento. Então, de novo, olhem o tamanho da grandiosidade do universo. Olhem o tamanho da grandiosidade do mundo. Percebam, nós somos apenas poeira ao vento, como diz lá o Scorpions. E aí, continuando. Os espíritos puros são os Os das ordens mais elevadas são os únicos que possuem os segredos do entendimento do que é Deus. Inspirando-se no seu pensamento de que são diretos representantes. Então aí, os espíritos puros, que já são muito, muito, muito evoluídos, repassam o que eles conseguiram entender se conectando diretamente com Deus. Então imaginem como é doida essa hierarquia divina e espiritual, muito mais abrangente do que a gente imagina. Por exemplo, eu uma vez vi que num livro que tinham espíritos específicos específicos para representar, por exemplo, locais de estudo. Por exemplo, toda a faculdade, todo o colégio, todo local que existe para ensinar pessoas a aprender algo, tem um diretor espiritual ali presente. Todo hospital, todo local que tem um local onde precisa ser realizada a cura e trabalhar o lado das pessoas, tem espíritos evoluídos ali presentes, presidindo. Então, nada foge do olhar de Deus, nada foge do olhar dos espíritos mais evoluídos.
A gente acha que a gente não tem assistência, mas a gente tem sim. A questão é que existe o livre-arbítrio e tem gente fazendo coisa errada, mesmo não devendo. Mas isso está sendo percebido pela espiritualidade e cada um vai pagar segundo as suas obras. Continuando. Preenchem as grandes missões, eu já li. Os da ordem mais elevada são os únicos possuidores, já li também. Aí continuando 13. As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu progresso, às luzes que possuem, às suas capacidades e experiências e grau de confiança inspirada ao Senhor soberano. Lembram, por exemplo, quando tem aquelas expedições das colônias espirituais no umbral, que sempre vai um espírito mais evoluído e outros também evoluídos, mas em menor grau, e que sempre são tudo dividido para fazer os trabalhos de resgate da forma mais correta e equilibrada possível. Então, de novo, nada é por acaso, tudo é muito bem planejado. E aí continua. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança estrita da justiça. Então lá não tem nepotismo, não tem favoritismo. O que você alcança de grau de evolução, de cargo, espiritualmente falando, é lhe dado pelo seu nível de evolução. E também lhe retirado se você não se dedicar de verdade à missão que foi dada. E aí continua. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. Então, Deus observa muito bem, os espíritos observam muito bem antes de dar uma tarefa a alguém. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários. Olha a palavra, turbilhão planetário. Turbilhão, como a gente pensa geralmente, turbilhão de água, é uma grande quantidade de água incontrolável. Ele está falando aqui turbilhões planetários. Muito planeta. Que a gente perde a conta, que a gente perde o pensamento de tanto que é. E aí continua. E a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais estritas dos prepostos ao progresso dos povos, a proteção das famílias e indivíduos, no caso o anjo guardião, ao impulso de cada ramo do progresso, as diversas operações da natureza, até os mais ínfimos, os mais pequenos pormenores da criação, são avaliados, observados e atenciosamente cuidados por Deus e pelos ministros da vontade dele. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as classes e capacidades, aptidões e esforços, ocupações aceitas com júbilo quando solicitadas. Então, é uma honra para um espírito ter a tarefa de realizar algo. Provavelmente deve ter sido uma honra para William aceitar ser o presidente espiritual do Centro Espíritos Humildes de Jesus. Uma honra para cada um que tem uma tarefa lá dentro da casa. E continua. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas a espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isso é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes. Então, lembrando, não são só os espíritos desencarnados que têm essas tarefas, não. Lembrem-se, você que está me ouvindo também é um espírito. A única diferença é que você está encarnado. E aí continua. Desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes do progresso. É nessas missões secundárias que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Então está dizendo aí que tudo é observado e se você não assumir a sua tarefa, já tem outros
aptos para fazer aquilo que você não conseguiu. Tanto que é isso mostrado lá lindamente no filme Os Mensageiros. Quem não assistiu ainda, assista, vale muito a pena. E dando logo spoiler, o filme mostra isso, a história de um grupo que encarnou para cuidar de uma casa espírita, para realizar uma tarefa, uma missão, e em partes eles falham. E já decididamente aparece outro grupo para continuar o processo que era para ter sido realizado por eles. E eu vou parar por aqui hoje, porque senão a gente vai entrar em outro tema e não vai conseguir explicá-lo até o fim. Então, como sempre, eu espero que a gente consiga um dia chegar a esse nível de evolução, que a gente um dia consiga se tornar parte dessa engrenagem em níveis ainda maiores, porque só é dado o fardo que nós somos capazes de carregar. E eu tenho certeza que aqueles que fazem por merecer, se dedicam, estudam e fazem a sua parte terão um dia esse sucesso como a única possibilidade.